Bate Pronto Curitiba pra gente falar, né? É claro, mais informações aqui do Rubro Negro. O Vincenzo Dalicani tá de volta. A gente tava falando um pouco no bloco anterior sobre o Wesley Carvalho, permanência, respaldo, moral com jogadores, moral com Alexandre Matos. E agora o Vincenzo volta para falar justamente das mudanças que podem surgir, já que no próximo jogo diante do Flamengo, o Wesley Carvalho vai ter muitos jogadores que não vão estar à disposição, justamente porque o Atlético é o clube brasileiro que cedeu mais jogadores para participarem dos jogos eliminatórios, né, Vincenzo? É isso, TT. O Atlético, como a gente comentou no primeiro bloco, aí vai ter, pode ter 11 jogadores como desfalques, aí pode formar um time inteiro de desfalques para enfrentar o Flamengo, mas o Wesley Carvalho, na última entrevista coletiva, deu duas respostas muito interessantes sobre tática, duas mudanças táticas na formação do meio-campo do Atlético que podem acontecer nos próximos jogos, à medida que os jogadores vão voltando aí de suas seleções, vão voltando a integrar o elenco do Furacão. A primeira, e aí o jogo contra o Atlético Mineiro foi muito definido pela entrada do Bruno Zapelli. Ela teve dois efeitos. O primeiro efeito, o Bruno Zapelli entrou para jogar junto com o Vitor Bueno no meio campo. Foram bem, o Vitor Bueno teve 5 passes decisivos, passes que geram finalizações. O Zapelli dá praticamente assistência para o gol do Vitor Roque no segundo tempo, gol de empate do Atlético. Então foram bem. O Wesley Carvalho reconhece que foram bem, disse que podem sim jogar juntos pelo Atlético. Depende do sistema que você vai jogar, mas nós podemos comprovar hoje que os dois podem jogar juntos. Se você tiver dois volantes, mudar o sistema, como nós mudamos, ou para um 4-3-3 ou para um 4-4-2, ou até mesmo com o meia jogando pela beirada, como foi o Bueno. Quando você tiver com a bola, você pode colocar um terceiro zagueiro com um lateral ou um terceiro zagueiro para construir com um volante, como foi no segundo tempo, fazendo o Eric e o Fernandinho junto, como se fosse um 2-2, e um jogando na zona morta, ou como foi ainda com o Alex no segundo, depois na troca com o Eric. Mas acredito sim que os dois podem jogar junto, tanto de meia, falso meia, um deles de falso meia vindo jogar por dentro quando tivermos a posse, ou os dois por dentro no 4-3-3 com um volante só, como aconteceu depois na expulsão. Nós mantivemos e colocamos o Alex ali, o Zapelli até desceu para fazer um 4-4-1. Então, como eu já disse para vocês, Zapelli é um jogador de uma promessa de um ótimo jogador. É 02 ainda, ele tem 20 anos, vai fazer 21 esse ano. Esse jogador chegou ao clube também, visto por mim lá atrás. Ele vai, com certeza, dar muita alegria à torcida do Atlético e com certeza vai ser um jogador que vai brilhar aí no futebol brasileiro e quem sabe internacionalmente. Daí o Wesley Carvalho, então, ele dá 3 opções, 3 possibilidades de meio campo para usar o Bruno Zapelli e o Vitor Bueno juntos, falando do 2-2, então com 2 volantes, como foi contra o Atlético Mineiro, até a expulsão do Fernandinho, com o Eric Fernandinho como volantes, e aí o Bruno Zapelli e o Vitor Bueno como meias no 4-4-2. Fala também de usar o Vitor Bueno aberto por um lado, para ser esse falso meia, né? Joga aberto por um lado, para vir para dentro quando o Atlético tiver a bola, então joga com 2 volantes, o Bruno Zapelli como meia central, abre o Vitor Bueno de um lado e o Canóbio do outro, por exemplo. Também dá a opção de jogar apenas com um volante, como fez também contra o Atlético Mineiro, deixou só o Alex Santana recuado depois da expulsão do Fernandinho, com o Bruno Zapelli e o Vitor Bueno, um esquema mais ofensivo daí, com os 2 meias ofensivos atuando no meio campo do Atlético. 3 possibilidades bem interessantes. Falei que a entrada do Zapelli teve 2 efeitos na partida contra o Atlético Mineiro. O segundo é que ele entrou no lugar do Arturo Vidal, desmanchou o tripé de médios que o Wesley chama de Vidal, Fernandinho e Érico. Os médios que ficaram conhecidos por aqui com o Antônio Oliveira no Coritiba, o Dalco gosta bastante de comentar sobre isso, e o Wesley Carvalho disse que tem utilizado esses médios, mas reconheceu que não tem funcionado tão bem assim nos jogos do Atlético. Vamos lá. Nós vimos jogando desde quando eu perdi os 2 laterais esquerdos, nós improvisamos o Cristo e colocamos 3 zagueiros. Conseguimos dar uma consistência para o time muito boa, fazendo um 5-3-2 com velocidade. Depois, quando o Vidal não pôde jogar, que é um jogador que tem menos velocidade do que um Canóbio, nós colocamos o Canóbio e o Christian do lado. Acho que foi o melhor momento nosso. Inclusive no jogo contra o Flamengo aqui nós criamos bastante oportunidade. Logo após perder o Christian, nós tentamos ainda com essa mesma forma, que nós tínhamos pouco tempo para treinar e mudar. Mas não sei se você percebeu, nesse primeiro tempo hoje nós já mudamos. Quando começou o jogo, nós colocamos 2 linhas de 4 com o Vidal fazendo
um 4-4-2 com o Vitor Roque e ele na frente, com o Rômulo de um lado e o Bueno do outro lado, quando estávamos sem a bola. Sim, nós vamos rever, sim, temos que mudar, sim, temos que buscar a melhora, porque nós temos que fazer gols, nós estamos criando muitas oportunidades e a bola não está entrando. Então, você pode ter certeza que a gente vai estar mudando, buscando a solução, não vamos ficar parados esperando ou se apegar a um sistema de jogo. De fato, você tem razão, com os 3 volantes jogando ali, com os 3 médios, e hoje nós já mudamos isso, mas já começamos desde o primeiro tempo já empurrando um pouco o Vidal e no segundo tempo já fazendo isso com o Zappelli. Então, o Wesley explica que o Arturo Vidal jogou como quase um segundo atacante, pelo menos na fase defensiva contra o Atlético Mineiro. A Jana comenta bastante isso, né, que o Vidal acaba ficando um pouquinho mais à frente no ataque e o Vitor Roque recompõe um pouquinho mais em dados momentos. Claro que o Wesley Carvalho falou disso, o Vidal não entra como um atacante na fase ofensiva, mas jogava mais avançado do que os outros volantes. Diz que o Atlético vai rever isso, e aí fica o questionamento para vocês da bancada aí, qual que é a escalação ideal desse meio campo do Atlético, como vocês escalariam esse setor do Furacão? Janaína. Zappelli e Vitor Bueno na ponta. Eu acho que o Zappelli pode construir mais ali essa segunda opção, né? A segunda e a terceira, mas eu acho que a segunda talvez o Atlético teria um pouco mais de ofensividade, né? E eu acho que não é só questão de agressividade, de criar mais, mas de justamente fazer o jogo fluir, porque o Atlético tem bons atacantes, né? Quando tiver novamente de volta o Vitor Roque, o próprio Canóbio, né? Que também tá com a seleção, são jogadores que têm velocidade, que têm essa capacidade do drible para conseguir finalizar. Mas o Atlético tá tendo dificuldade de fazer essa bola chegar lá na frente. Eu acho que o Zappelli pode dar essa qualidade para tentar encontrar esse atacante livre. Ele tem essa visão. Quando ele entrou no jogo na última rodada contra o Galo, mudou completamente, né? O Vidal não estava rendendo por ali nessa função, né, de tentar alimentar, de abastecer o ataque, e o Zappelli conseguiu clarear as jogadas. O Atlético criou várias oportunidades, né, mesmo que tenha tido dificuldades ainda de finalizar, demorou para fazer o gol, mas talvez se tivesse entrado com essa escalação, né, já que ele tá falando, né, o Wesley, de não ficar preso num sistema, de, né, alterar assim, enfim, de não ficar insistindo em algo que não está funcionando. Parece que ele tá bem aberto a essas mudanças, a essas possibilidades, a essas oportunidades para quem tá trazendo resultado. E eu acredito que o Zappelli é um jogador que entrou pouco, sim, acho que é difícil a gente avaliar, ainda é um recorte muito pequeno, mas ele trouxe um ambiente diferente ali pro jogo, e eu acho que isso pode facilitar a vida do Atlético. Então, talvez o Vitor Bueno sendo deslocado, ficando mais livre, né? Tanto para ir pela ponta, quanto para entrar pelo meio, mas o Zappelli como meia mais centralizado, eu acho que ele pode ajudar o Atlético ofensivamente. O nosso ouvinte Paulo Sérgio tá perguntando aqui, Vincenzo, considerando o alto número de jogadores convocados que o Atlético Paranaense cedeu, o rubro-negro não poderia pedir o adiamento contra o jogo contra o Flamengo? Poderia pedir, TT, mas até o momento, pelo que a gente sabe, isso ainda não aconteceu, tá? O Atlético não se mexeu, ainda tem uma semana para essa partida, até acho que 3 dias antes da partida pode ser feita essa alteração, mas o fato é que o Flamengo joga pela Copa do Brasil 4 dias depois, né? A Copa do Brasil é dia 17, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil dia 17, dia 13 o Atlético enfrenta o Flamengo, então talvez esse também seria um fator impeditivo aí, mas o Atlético, pela informação que a gente tem até esse momento, não pediu, não tentou ainda um adiamento dessa partida, não. Até porque tem bastante elenco, tem bastante opções, né, Jana? Eu acredito que sim, eu acho que o Atlético tá bem servido, né? Claro que seria um time bem diferente, né, do que vem atuando, então fica muito difícil da gente saber o que realmente esse time pode entregar, mas são jogadores que vão entrar para tentar conquistar o seu espaço também, né? Vão entrar e vão jogar, vão viajar para tentar buscar o resultado. Eu acredito que o Atlético, tendo um adversário que está envolvido com outra competição, eu acho que ele consegue fazer um jogo bem competitivo, bem disputado, mesmo sendo fora. E teria sido mais fácil, na boa, assim, pro calendário, ter se mantido os 2 jogos decisivos da Copa do Brasil na quarta-feira à noite. Essa ideia de jogar no domingo
acaba criando Atrapalha um o resto, grande né? problema pro próprio calendário, né? Porque seriam 2 jogos isolados numa quarta-feira. Primeiro que o seguinte, né? Quarta-feira à noite, na televisão, tem muito mais audiência do que no domingo à tarde. Os números estão aí para quem quiser ver no Ibope, né? Claro que a final da Copa do Brasil vai atrair audiência e tal. Mas quarta-feira à noite sempre Vai tem atrair, porque tá caro o ingresso, hein, Linhares? Daqui a pouco a gente vai falar mas disso. assim, Falar disso. eu penso que a CBF errou nessa escolha de fazer os 2 jogos finais no domingo. Tinha que fazer na quarta-feira, como sempre foi, né? A Libertadores aí agora tem final única. Se fosse uma final única, ok, num domingo, aí você ocupa só um domingo e tal, né? O centro das atenções naquele jogo ali. Mas pro Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que você vê que como é que criou um problema na tabela aí. A gente tem jogo agora 10 dias sem jogo, né? Aí quando volta da data FIFA e os times vão pegar, ou o Atlético vai até poder usar os jogadores, só que assim, os caras vão ter que jogar na terça de noite, viajar para chegar na quarta-feira de manhã lá e ainda é em Vitória o jogo, né? Em Cariacica, quer dizer, não é São Paulo, Rio de Janeiro. Se fosse no Rio de Janeiro, já desembarca ali no Galeão, voo internacional. Agora, desembarcar no Galeão tem que pegar uma conexão para Vitória, quer dizer, é uma viagem mais cansativa ainda. Ou o clube, né? Também o Atlético não vai poder disponibilizar um jatinho particular para buscar cada um dos jogadores, né? Onde eles vão atuar. Porque o custo fica muito alto. Então, assim, na logística dos clubes, o prejuízo é muito grande, técnico, inclusive, né? E principalmente técnico, porque que nem o Atlético cedeu 5, 6 jogadores, né? Para seleções aí, não é só para seleção. Se bem que assim, né, o Navas lá não é do time principal. Nava, mas né? O Fernando Nava. O Canóbio, sim, é um jogador imprescindível hoje para o time do Atlético, que está servindo a seleção do Uruguai, né? Mas assim, o Vidal também é titular. O Zapelli, né? É um cara que tá achando espaço. O Esquivel só tem ele. É titular, só tem ele, né? Então assim, cria um problema, né? O Atlético é o time mais desfalcado. Prejudicado, né? Prejudicado. O jogo já devia a própria CBF tomar a iniciativa de mudar a data. É que eu acho que talvez o Atlético, jogo pensando neste momento de né? mudar pra quando, né? Porque seria daí... Talvez pro mês que vem. O jogo não pra pode aliviar. Mas daí não é melhor já jogar esse mês, né? O jogo não pode ser na quinta porque o Flamengo tem jogo no domingo. O jogo, né, tem que ser na quarta porque é o jogo da televisão. Seria só pro mês que vem. Né? Então, assim... Depois do Atlético. Se adiar, não tem data, né? Porque o Flamengo está envolvido na final da Copa do Brasil. Poderia usar lá uma das datas de quarta-feira da Libertadores, né? Para fazer, porque aí nem Atlético nem Flamengo estão disputando a Libertadores. Quando tiver as quartas de final da Libertadores, marca lá o jogo, que seria o mais sensato, É um grande problema, né? Agora o Brasileirão para pra data FIFA, mas tem jogo num dia e o Brasileirão volta no outro. Não adianta nada, o jogador não tá à disposição. Exatamente. Então não tem sentido parar, né, o campeonato. Daí podia fazer o jogo no domingo aí, né? Já que vai ter que usar, não vai poder usar os jogadores, faz a rodada no final de semana aí. A gente tinha até jogo pra transmitir aí, né? O Daniel Barbosa tá sugerindo que empreste o jatinho dos justos, tá? Pro Atlético. Tipo opinião do Rogério por a aqui. Leila deu problema. Outro dia lá é melhor nem esse avião aí, sei lá. Opinião do Rogério por aqui. O efeito da entrada do Zapelli foi mostrar que o Wesley escalou errado e depois se achou o gênio por fazer uma mudança óbvia que melhorou o time. Mas eu acho que ele foi bem coerente na entrevista coletiva, nesta entrevista coletiva especificamente, porque ele reconheceu o erro, né? Ele falou no final que a estratégia dele não deu certo do primeiro tempo. E aí depois falou, claro, do potencial que o Zapelli tem para contribuir com o Atlético no decorrer do Brasileirão. Se ele vai utilizar como titular, não sabemos. Mas parece que nas entrelinhas essa possibilidade vai se abrir a partir de agora. Desde aquela primeira pergunta do Vincenzo ao Wesley sobre o Zapelli, né? O Vincenzo parece que alugou um triplex na cabeça do Wesley, né? Tanto que na última vez que o Vincenzo perguntou... foi uma boa pergunta. Muito boa a sua pergunta, né? Então, sobre o Zapelli, inclusive, né? Tá planejando um carro novo, a casa própria ou uma reforma? Com o consórcio Servopa, tudo pode ser realidade.